Olá, meu nome é Omar, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, este vídeo é um comentário sobre uma apresentação artística de um grupo feminista. O link do vídeo está aqui na barra de descrição e também está na barra de comentários. Desce lá que você vai encontrar o link. Se você é menor de 18 anos, não clique neste link porque ele contém cenas de sexo explícito. E se você não pode clicar ou se você está com preguiça de assistir, eu vou sintetizar a ideia para você. São duas mulheres apresentando em um local fechado, tem uma certa plateia ao redor, e o show começa com as mulheres dançando na boquinha da garrafa. Aquela musiquinha lá da década de 90 do El Chan. Depois elas trazem uma santa para a apresentação, começam a enfiar essa santa na buceta, as duas meninas enfiam a santa na buceta, elas se masturbam com a santa, depois elas quebram a santa. A mensagem é bem simples de perceber, não é necessário fazer uma reflexão profunda para entender que elas estão fazendo uma crítica à moralidade cristã. Elas clamam pela liberdade sexual feminina. Então elas usam a santa como um símbolo da moralidade cristã e elas metem aquilo na buceta para mostrar a desconstrução desses valores morais. É simples, nada além disso, não tem que ter nenhum exercício profundo para entender que aquilo ali é uma crítica social. Ok. O grande debate, a grande polêmica aqui é definir se elas extrapolaram os limites, se elas merecem ser presas ou punidas de alguma outra maneira, porque elas utilizaram uma santa, que é um símbolo religioso, em uma cena de sexo explícito. Vamos lá. Eu sou veementemente contra a depredação de templos religiosos e a perturbação de cultos, né? Porque quando você perturba o culto do outro, você está cerceando a liberdade que aquele grupo tem de exercer a sua crença. Então é um ataque à liberdade de crença. Quando você invade um templo alheio, destrói as coisas que estão lá, você está depredando patrimônio que não é seu, ninguém tem o direito de destruir o patrimônio dos outros, nem patrimônio público. Então, neste caso, eu considero crime, acho que as pessoas que fazem isso devem ser presas, e mostrando isso, eu já comentei esses casos de depredação em vídeos anteriores, né, onde igrejas foram queimadas, eu critiquei aqui, terreiros foram queimados, eu critiquei aqui, mas eu critico a depredação do templo, eu critico o ataque ao templo e a perturbação do culto. Eu não condeno a crítica ao símbolo. Perceba a diferença. Depredar um templo alheio, de patrimônio alheio, é o ataque ao patrimônio. Enfiar a santa na buceta é o ataque ao símbolo. Então, veja bem, nesse vídeo que está linkado aqui embaixo, as meninas não depredaram nenhum templo alheio. Elas não destruíram o patrimônio desse templo. Elas destruíram uma santa que era propriedade delas mesmas. Houve um ataque, sim, elas fizeram um ataque claríssimo, que foi o ataque ao símbolo, ao dogma, aos valores morais. Esse ataque às coisas que são abstratas, por mim está ok, é liberdade de expressão. Símbolos, ideias, dogmas, crenças, qualquer tipo de manifestação abstrata deve e pode ser criticado, ridicularizado de maneira irrestrita. Pessoas merecem respeito, ideias não. Essa é uma mensagem que eu já passei aqui no canal, desde aquela época do Charlie Hebdo. Eu ainda mantenho esse mesmo posicionamento. Se você discorda, sinta-se à vontade para comentar aqui na barra de comentários, porque eu estou aberto ao debate. Bom, para complementar essa ideia, veja bem, aqui tem uma estátua, né, que tem um símbolo, ela representa um pensamento filosófico. E essa estátua é minha. Então, se eu fizer qualquer coisa com essa estátua, eu estarei atacando o símbolo. Mas se eu pegar a estátua de outra pessoa, entrar na casa de alguém e depredar a estátua, uma estátua exatamente igual a essa, mas que seja de outro indivíduo, eu estarei ultrapassando o limite da liberdade de expressão e estarei invadindo propriedade privada e destruindo propriedade privada. Aí não dá. Bom, eu estou fazendo esse comentário aqui porque quero fazer esse vídeo o quanto antes, porque eu já prevejo que alguns canais conservadores vão fazer comentários sobre isso e não espere nada além de pânico moral, tá? Essas feministas, elas pedem respeito, mas elas não se dão respeito. Olha o que elas estão fazendo com a imagem da santa. Pânico moral, pânico moral, pânico moral.
é uma questão de liberdade de expressão que tem duas vias, tá? Do mesmo jeito que eu defendo a expressão artística, né? Porque foi uma podridão aquela apresentação dessas feministas aí. Eu defendo que elas façam o que elas quiserem com os símbolos, com as ideias, com as crenças. Manifestem ali, de maneira artística, a sua liberdade de expressão. E do outro lado, eu também defendo a liberdade de expressão do religioso dizer que a homossexualidade é um pecado e que quem pratica isso vai para o inferno. Beleza? A feminista, o movimento LGBT, qualquer movimento social desse aí tem o direito de atacar o símbolo cristão, de criticar o símbolo cristão, de ridicularizar o símbolo cristão. Desde que ela não entre no templo cristão e quebre as coisas ali, que ela não ataque o cristão propriamente. E do mesmo jeito o religioso tem o direito de atacar o comportamento homossexual. É o comportamento que ele está criticando. Então, desde que o gay tenha lá os seus direitos civis, que ele viva pacificamente, o comportamento dele pode e deve ser criticado por quem acha que deve ser criticado. Então é isso. O que for ideia, o que for discurso, o que for simplesmente simbólico, deve ser criticado sim. E isso serve para os dois lados, tá? Tanto para o movimento LGBT, criticando moralidade cristã, quanto para cristãos criticando comportamento homossexual. Bom, agora o que eu tenho para criticar? O que eu tenho para ver de contraditório no comportamento dessas feministas? O problema é que elas acham isso aqui normal, mas elas reclamam disso aqui. Então você vê uma clara contradição na questão da sexualidade. Quanto mais eu vejo feminismo, mais eu percebo que o movimento está tomado por radicais, por mulheres que são completamente contraditórias, que de um lado ficam pregando a erotização de objetos cristãos, objetificando a buceta, deixando a mulher ali em situações bem agressivas do ponto de vista sexual, bem agressivas mesmo, com apresentações de sexo explícito. Só que por outro lado, não pode ter um joguinho de videogame ficcional com um negócio desenhado lá, um desenho, um gráfico de computador que tem uma calcinha socada na bunda. Não pode, não pode. Vocês jamais vão persuadir nenhum conservador com esse discurso imbecil que vocês estão fazendo, diga-se de passagem. Imagine o Nando Moura assistindo esse vídeo aí das feministas enfiando a santa na buceta. Em que dimensão paralela, ou em que planeta, em que mundo você imagina um cara como Nando Moura aceitando a mensagem delas de libertação sexual, de direitos iguais e que as mulheres podem fazer o que elas quiserem com seus corpos e pá, com aquele tipo de manifestação lá? Você acha que ele vai concordar com aquilo? Você acha que ele vai abrir a mente do nada assim? Ou você acha que ele vai gravar um vídeo histérico, cheio de pânico moral, incentivando todos os seus seguidores que são igualmente conservadores a odiar ainda mais o movimento feminista? Diz pra mim. Imagina Jair Bolsonaro, imagina aquela Luana Basto, Raquel Sherazade, qualquer ícone, qualquer um, pensa, vai pensando em vários ícones de pensamento conservador. Imagina essa pessoa na frente da tela do computador assistindo aquela apresentação e a feminista lá com aquele funk ridículo, horrível, socando a santa na buceta. Aí vem o feminista: não, mas elas conseguiram chamar a atenção da mídia. Não é à toa que você está gravando um vídeo para comentar o assunto. É, imbecil, eu estou comentando um assunto, mas eu estou rechaçando o comportamento delas. Nós temos de um lado um grupo conservador, um grupo progressista, que quer essa liberdade sexual feminina, e no meio nós temos um monte de pessoas indecisas, que elas não são nem conservadores extremos e nem progressistas alucinados aí como essas feministas. Eles são pessoas que nem se definem muito politicamente, eles nem pensam muito sobre política. Você acha que quando essa pessoa assistir aquela apresentação bizarra, feia, cebosa, suja, as bichas roçando a buceta no chão, todo sujo lá, você acha que a pessoa que é indecisa, essa galera que tá aqui no meio, você acha que ele vai olhar e falar: oh, que lindo, vou virar feminista
e enfiar santas na buceta também. Nunca! Isso não acontece. Quem já é conservador vai alimentar um ódio muito maior pelas feministas e pelas suas propostas de transformação. E quem está no meio do caminho aqui, que não é nem conservador e nem liberal, não é progressista, não é feminista, não é marxista, não é comunista, não é socialista, sei lá o que vocês querem chamar, quem não está nesses extremos não vai apoiar esses movimentos. E é muito mais fácil ele ver um vídeo todo revoltado de pânico moral lá do Nando Moura e começar a ver uma certa beleza, entendeu? Esses discursos radicais, com manifestações pouco criativas, sujas, agressivas, eu não considero crime. Como eu falei no começo do vídeo, é um ataque ao símbolo, mas é uma manifestação sem a menor estratégia, sem a menor criatividade e sem o menor poder persuasivo. Eu não sou contra o feminismo. Eu acho que algumas coisas devem sim ser desconstruídas. Eu acho que vivemos em uma sociedade com alguns valores conservadores que são completamente retrógrados, arcaicos e não condizem mais com as relações sociais contemporâneas. Deve sim ser debatido, criticado e transformado, mas não com essa estratégia discursiva que vocês estão assumindo. Isso daí não muda nada. Muito pelo contrário, ela contribui para denegrir ainda mais a imagem do feminismo, a imagem dos movimentos sociais, a imagem da esquerda em geral, e gera de uma maneira exponencial uma quantidade muito maior de pessoas conservadoras e pessoas contrárias a essas manifestações e favoráveis aí àquele pensamento mais quadrado, aquele pensamento mais moralista, com toda aquela regra moral cristã. Porra, é isso. Meninas, façam o que vocês quiserem com suas bucetas, porém saibam que o discurso de vocês gera uma consequência negativa. Vocês não estão mudando porra nenhuma. Vocês vão no máximo pegar uma infecção na buceta para ficar esfregando o objeto sujo do chão aí, tá? Sejam um pouquinho mais aciadas, sejam um pouquinho mais cuidadosas com o corpo de vocês, beleza? O recado de hoje era esse. Deixo aqui um forte abraço a todos e falou!